Boa noite a todos os irmãos. Uma alegria mais uma vez poder estar com vocês para dividir mais uma vez o pão da vida, né? A palavra do nosso Deus. Gostaria de agradecer ao Itavilson pelo convite e hoje foi bem corrido, mas graças a Deus consegui aí chegar a tempo e nós vamos meditar um pouquinho num tema hoje, tema que já é bem conhecido, bem falado e entra também um pouquinho o que nosso irmão orou aqui, que nós não venhamos desviar os nossos caminhos, nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda, mas ficarmos firmes no nosso Senhor. E nós vamos fazer uma oração e eu vou pedir para o Rian projetar a imagem que eu trouxe na tela e será o espírito de nossa mensagem hoje. Oremos. Santo Eterno Deus, te agradecemos, Pai, pelo dom da vida, te agradecemos, a Deus, pelos momentos que podemos estudar a Tua palavra, Pai, ouvir a Tua voz. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de vir à Tua casa de oração e juntos congregarmos, ó Pai, porque a Tua palavra diz para não deixarmos de fazermos isso, segundo o costume de alguns, mas que nós venhamos estar reunidos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor e meditando em Teus preceitos, ó Pai. Mais uma vez vamos abrir a Tua palavra e suplicamos que o Senhor nos dê o seu entendimento, ó Pai, para que nós venhamos aprender do Senhor esses grandes ensinos que o Senhor nos deixou em Sua palavra. Abra nossa mente espiritual, os nossos olhos espirituais, a fim de que vejamos qual é a Tua vontade. Suplicamos essas bênçãos e pedimos, ó Pai, que eu esvazie neste momento e o Senhor cresça. Nós venhamos todos diminuir para que o Senhor, Pai, resplandeça em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de também cumprimentar os que estão nos assistindo. Não esqueci de cumprimentar antes, né? Mas que a paz de Deus alcance também aí onde você estiver. E que o Espírito Santo lhe conceda discernimento da palavra que nós vamos estudar hoje. E essa palavra se aplica a todas as classes de pessoas, dos menorzinhos aos maiores, aos mais velhos. E como pano de fundo de nossa mensagem, eu trouxe essa imagem. E essa imagem eu havia comentado na última vez que eu preguei aqui sobre esse episódio de minha vida. E certo dia, quando eu estava indo no domingo, voltando do serviço, e orando a Deus, e que Deus pedindo para que Deus falasse a mim o que Ele falasse através de mim o que Ele queria comunicar aos seus filhos. E eu olhando ali pela janela, fiz essa oração, e quando eu terminei, passou um rapaz e me entregou esse panfleto, que é a foto que foi projetada aqui. E o título, esse panfleto diz assim, de pro Rio abaixar um pouquinho, mais um pouquinho, se conseguir, aí. Lá na parte de cima está escrito, sem Deus. E aqui nós vemos vários quadros, esses quadros vêm apresentando fases da nossa vida, fases que muitas vezes nós desperdiçamos por não ter introduzido a Deus nessas fases de nossa vida. E já no início nós vemos a imagem de uma criança, e a frase ali muito novo. E nós nos deparamos muitas vezes com as pessoas falando sobre isso. Vamos apresentar a palavra de Deus às crianças. Vamos deixar as crianças participarem dos cultos. Vamos levar as crianças à igreja. Vamos ensinar as crianças dentro de nossos lares. E muitas pessoas dizem o seguinte, eles são muito novos. Mas a palavra de Deus vai contrário ao que essas pessoas dizem. E abrindo a palavra de Deus, indo contrário ao que essas pessoas ensinam, chama os irmãos a abrirem a Bíblia em Provérbios 22, verso 6. Provérbios, capítulo 22, verso 6. Todos encontraram? Amém. Você em casa também, abra a sua Bíblia. Vamos usá-la para meditar hoje nessa noite. Nós vamos ler um pouquinho. E é bom, importante que vocês abram a sua Bíblia, vocês também que estão em casa, ou onde quer que estiverem, para que vocês vejam com seus próprios olhos o que a palavra de Deus vem nos advertindo, que a palavra de Deus quer nos ensinar, que não seja somente o que nós falamos, mas veja que a palavra de Deus confirma. Provérbios 22, verso 6 diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Enquanto eu vou falar um pouquinho a respeito, convido os irmãos a abrirem em Provérbios, capítulo 20, verso 11. Está aí bem pertinho.
Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. E qual é esse caminho que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos adverte a ensinar as palavras de Deus às crianças. Ensinar elas a praticarem as coisas corretas, as coisas que agradam a Deus. E as crianças podem entender isso. Do contrário, Deus não falaria para nós ensinarmos as crianças. E muitas vezes nós falamos, nós vemos outra pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus, aquela pessoa tem filhos em sua casa, e aonde nós trabalhamos, muitas vezes, há crianças, aqueles que trabalham, por exemplo, em escolas, lidam com crianças o tempo todo, e muitas vezes as pessoas pensam, mas não é meu filho, não tem a obrigação de ensinar. Mas a palavra de Deus não está dizendo que é só o seu filho. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, onde você tiver a oportunidade, você ver uma criança, e aquela criança você tiver a oportunidade de pregar a ela, e mesmo que você não tenha, peça a Deus a oportunidade de falar de seu amor para essa criança. Pois através dela, ela pode também transmitir a outras pessoas, quem sabe aos seus familiares, alcançar os seus pais. Mas a palavra de Deus vem dizendo, ensina a criança no caminho que deve andar, e esse caminho é a palavra de Deus. E quando ele for velho, não se desviará dele. Não é uma promessa assim direta, porque as pessoas têm livre-arbítrio, elas podem decidir se elas querem permanecer no caminho ou não. Mas se você ensinar, será muito mais difícil essa criança se encantar com as coisas do mundo. Porque ela saberá, desde pequena, as sagradas letras, que podem tornar ela apta para a salvação. E aí ela terá um momento de reflexão. Ela verá as coisas no mundo e saberá discernir. Será que isso é o melhor para mim? Ou ficaram onde as palavras que os mais velhos me ensinaram, que os meus pais me ensinaram, será que não seria esse o melhor caminho? E ela terá a oportunidade de discernir e escolher. Exercer verdadeiramente o seu livre-arbítrio. Se ela quer permanecer nos caminhos de Deus, ou se ela quer se desviar e seguir os caminhos desse mundo. Provérbios 20, verso 11, diz: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Então nós vemos que as crianças também nós podemos conhecer se o que elas fazem é a vontade de Deus. Se essas crianças praticam atos de justiça. Porque a Bíblia diz que até as crianças se dá a conhecer pelas suas ações. E se as crianças não conhecerem a palavra de Deus, como elas irão praticar essas obras? Como elas terão ações de justiça se elas não conhecerem o caminho da justiça? E está encarregado os mais velhos, os seus pais, também de ensinar essa criança o caminho que deve andar. Os caminhos retos, os caminhos do Senhor. E aqui nós vemos que muitas vezes as pessoas dizem, mas é muito novo. E desprezam essa fase da criança, onde ela poderia já ser instruída nos caminhos de Deus. Já ser fortalecido seu espírito para que ela não venha de se desviar e se encantar com as armadilhas desse mundo. O mundo ele é atraente, irmãos. O que o mundo oferece é atraente, mas não é bom. Bom é apenas Deus. Assim diz a sua palavra, amém? Passando mais um pouquinho, nós vemos aqui o segundo quadro dizendo, muito enamorado. E ali vem a imagem de dois jovens. Dois jovens ali se abraçando, se beijando. E nós vemos que também aos jovens Deus reclama que eles venham se dedicar a Deus, usar a sua juventude para louvar e engrandecer o nome de Deus. Aproveitar a Deus, a viver com Deus também nessa fase de sua vida. E mais uma vez a palavra de Deus confirma isso. Peço aos irmãos que abram Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Todos encontraram? Livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. E ali a mensagem também aos jovens diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias de tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. E Deus, muitas vezes os jovens, eles acham que o melhor é andar segundo a sua própria vontade, porque eles dizem, eu sou jovem, eu devo aproveitar o mundo. Eu devo aproveitar a minha juventude.
Eu vou deixar de viver a minha juventude, aproveitar as coisas que o mundo me oferece, e há muitas ofertas, principalmente aos jovens, aí nessa fase da sua vida. O mundo está cheio de ofertas. Ofertas que o desviam para o caminho que não agrada a Deus. E aqui diz que os jovens procuram fazer isso. Porém, que de todas estas coisas, Deus pedirá contas. Você tem aproveitado a sua juventude para louvar e engrandecer o nome de Deus? Você que está em casa, que é jovem, você tem aproveitado a sua juventude para louvar a Deus? Ou você tem dedicado o seu tempo a viver as coisas que o mundo oferece? A andar segundo a vontade do seu coração? Aos seus próprios pensamentos? Mais uma advertência aos jovens, 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Dá o tempo dos irmãos abrirem. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Se você em casa ainda não convidou seu amigo, não convidou seus familiares, essa é a oportunidade, chame todos para estudar mais uma vez essa noite a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos por... Som. Perfeito. Voltou o som. Como eu havia falado, som. Obrigado, Paulinho. Como eu havia dito, o microfone falhou aqui, talvez vocês que estão em casa não conseguiriam me ouvir, não captariam o som, por isso eu fiz essa pausa. Mas, voltando aqui ao texto, 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Vou ler novamente para nós voltarmos à reflexão. Rogo igualmente aos jovens, e aqui está a parte onde nós apelamos mais uma vez aos jovens, e a palavra de Deus vem chamando a atenção novamente dos jovens. Veja, irmãos, não é o que nós pensamos, não é o que nós achamos, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Verso 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E aqui veio outra vez chamando a atenção dos jovens. Em Eclesiastes, nós vimos que os jovens procuram viver os seus caminhos, procuram viver segundo as suas vontades, segundo as suas inclinações, seguindo o desejo do seu coração, e que Deus pedirá contas desse tempo, que você tem desprezado a companhia de Deus, desprezado ouvir a voz de Deus e servir aos teus ensinos. E aqui em 1 Pedro, vem rogando novamente que os jovens dêem atenção aos mais velhos, porque eles já têm mais experiência para ensinar os mais novos. E nós vamos ver ainda isso em versos à frente. De cingivos todos de humildade, para que você seja humilde e aceite o ensino, aceite o conselho, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. E vem falando no final, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então nós devemos, enquanto jovens, também nos humilharmos constantemente sobre a poderosa mão de Deus. E não acharmos que nós somos donos do nosso próprio nariz, somos donos de nossa própria vida. Pois aquele que nos deu a vida, ele vai também cobrar que nós tenhamos vivido segundo a sua vontade, para que nós sejamos uma bênção
na vida de outras pessoas, mas para que também nós venhamos desfrutar de servir a Deus, porque a sua vontade é uma vontade que nos traz paz, que traz o nosso bem. E se nós desprezarmos, certamente colheremos os frutos do nosso procedimento, como fala também em Provérbios, capítulo 1. Passando um pouquinho ainda, vamos aos adultos. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Não deixando também fora a imagem que eu coloquei aqui, que eu pedi para que fosse projetada, nós vemos ali os jovens, e a frase ali diz, muito enamorado, muito preocupado, muito ocupado, não? E muitas vezes nós vemos os jovens desperdiçando seu tempo, dizendo, eu estou muito preocupado, eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho a faculdade, eu tenho a escola, eu tenho futebol, eu tenho passeio com os amigos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e nunca tem tempo para Deus. E o tempo vai passando, eles desprezam a sua juventude. A palavra de Deus diz, ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze a tua juventude. E os próprios jovens têm a desprezado muitas vezes. E então, nós vemos os reclamos de Deus, dizendo, não se ocupem tanto com essas coisas, porque importa antes que vocês busquem primeiro a vontade de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, os namoros, os passeios, as demais coisas, a faculdade, lhes serão acrescentados, mas segundo a vontade de Deus, e Deus poderá participar, e é desejo de Deus participar dessa fase de sua vida. Aí nós avançamos aqui um pouco mais para a fase dos adultos, e diz, muito preocupado. Ali um casal, diz, muito ocupado, ali com o seu trabalho. E aqui nós vemos, em Miqueias capítulo 6, verso 8 diz, ele te declarou, ó homem, que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. O que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. E isso é o que Deus pede de ti. Isso é o que Deus pede de nós. Aqui vem falando, ó homem, e isso é para todas as fases de nossa vida. Eu separei essa fase aos adultos, mas isso pede para todas as fases de nossa vida. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia. E andes em todos os seus caminhos humildemente com o teu Deus. Nós viemos andar com Deus em todos os nossos caminhos. Nós temos o nosso trabalho, vamos levar Deus para o nosso trabalho, amém? Nós temos o nosso casamento, vamos levar Deus para o nosso casamento. Vamos deixar Deus ser o pilar em todas as fases de nossa vida. E assim nós desfrutaremos das bênçãos que Ele preparou para nós. Mas se nós obedecermos aos seus ensinos. Vem dizendo aqui ainda. Agora, vamos à velhice. Quando chega a fase da velhice. E aqui, no final, uma pessoa bem velhinha. E a palavra de Deus também fala a essas pessoas, aos mais velhos. Tito, capítulo 2, verso 1. Vou dar o tempo dos irmãos abrirem o livro de Tito, Novo Testamento, ali para o final, capítulo 2, no verso 1. Você que está em casa, não deixe de acompanhar com a Bíblia. Faça uso da palavra de Deus. Abra e veja com seus próprios olhos que Deus está falando a você, o que Deus requer de você e de mim, para que nós venhamos cumprir a vontade dEle. Deus nos dá hoje a oportunidade de ouvir a sua voz, mais uma vez clamando para que nós venhamos atentar aos seus reclamos, aos seus preceitos, o que é a sua vontade, para que nós tenhamos uma boa vida, ainda que esse mundo seja de trevas, mas tem coisas que nós podemos desfrutar se nós aproveitarmos para colocar Deus nessas fases de nossa vida. Tito 2, verso 1, e a partir dali diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Porque a palavra de Deus diz, ainda aos mais velhos, que muitas vezes as pessoas que já são mais velhas, elas pensam, eu sou mais velho, então o que eu falou, o que eu disse é lei. E os mais jovens têm que obedecer. Mas a palavra de Deus ainda em Provérbios, não vou lembrar agora o capítulo, mas diz que mais
vale um jovem prudente do que um velho tolo. Porque se você viveu todas as fases de sua vida desprezando a Deus, a sua palavra certamente não pode trazer conhecimento que seja edificante. E mais vale um jovem prudente do que um velho tolo. Mas aqui, Deus exalta o velho que diz assim, o mais velho, que é assim: temperante, respeitável, sensato, sadio na fé e no amor, e na constância. A partir do verso 3. Quanto a mulheres idosas, e aqui é agora onde a gente vai começar a falar mais a todas as classes de pessoas. A partir do verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E também compete aqui as mulheres, e vem agora no verso 6 dizendo, agora de uma forma geral, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, sejam bem analistas, sejam detalhistas. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E nós vemos aqui que agora pegou um contexto geral. Nesse texto falou a todas as classes de pessoas. Nós vemos que ali foi falando às crianças, aos jovens, aos adultos, agora aos mais velhos, e agora de uma forma geral englobou todas essas classes. Para que todos venham andar de forma reta diante de Deus. Fiel e reto, como a bússola é ao polo. Não desviando para a esquerda nem para a direita, para que não se percam no meio do caminho. E a palavra de Deus é o nosso mapa, é o nosso guia para que nós não venhamos andar perdidos nesse mundo. Mas muitas vezes nós temos desprezado. E aqueles que desprezarem o conselho de Deus, diz também lá em Provérbios capítulo 1, diz que colherão o fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. E porém, quando vier o aperto e a angústia, essas pessoas clamarão a Deus, e Deus não responderá. Mas deixará que essas pessoas colham fruto do seu procedimento para que elas vejam o quanto mal é mal e elas desejem se livrar dele. Para o nosso bem, Deus tem deixado seus conselhos. E as pessoas podem dizer, mas para os mais velhos, Deus não fala isso. E nós vimos na palavra de Deus que ele sim, ele ensina. Aos mais novos, ele ensina. Às crianças, ele ensina. Aos adultos, ele ensina e para todas as fases de sua vida. Para que não venham desprezar a Deus em momento algum. Salmos 148, verso 12. Dá o tempo dos irmãos abrirem. Salmo 148, verso 12. Ainda falando a respeito dos mais velhos, aqui nós vemos a imagem de uma pessoa já bem velhinha. E a frase diz assim, muito velho. E muitas vezes as pessoas pensam isso, eu estou muito velho para fazer a vontade de Deus. Eu estou muito velho para ensinar alguma coisa. Já não posso mais ir, aí vem as desculpas. Eu estou muito velho, não consigo mais ir ao culto. Eu estou muito velho, as pessoas já não me darão ouvidos. As pessoas não darão ouvidos se você não for uma pessoa mais velha, prudente, sensata. Se você não for uma pessoa assim, certamente não te darão ouvidos, mas se você ouvir a palavra de Deus e praticar em sua vida e tiver bons conselhos, conselhos que agradam a Deus, certamente poderá transformar a vida de outras pessoas. E certamente os mais jovens também, por mais que muitos ainda desprezem, mas haverá outros que darão ouvidos. A palavra de Deus que sairá de seus lábios. Salmo 148, verso 12 diz, rapazes e donzelas, rapazes e donzelas, velhos e crianças, e aqui mais uma vez englobando geral, todas as fases de nossa vida. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Que nós todos vemos em todas as fases de nossa vida, criança, jovem,
adulto, velhos, venhamos todos louvar e engrandecer o nome de Deus, porque o nome de Deus é o único digno de ser louvado e de ser exaltado. E mais uma vez agora eu convido a nossa irmã, a Tati, ela trará mais um louvor para nós, e que nós venhamos louvar junto com ela. Aqui nós temos os mais velhos, aqui nós temos os mais novos, aqui nós temos todas as classes de pessoas, tanto aqui, presente nesse culto, como certamente também aí em casa. Chamem as crianças para louvar a Deus. Chamem os jovens para louvar a Deus. Os adultos, os mais velhos. Vamos todos juntos, mais uma vez, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, que é excelso, e a sua majestade é acima da terra e do céu. Olha o tempo, olha a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras, procuro por sabedoria. Mas parece que na busca eu me perco por tentar. Eu percebo que sozinho não há como encontrar o meu lugar. Eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas na verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido. Suspiro por eternidade.
silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Amém. Vou pedir para o Rian se ele conseguir projetar mais uma vez a imagem que eu havia separado. Se você conseguir dar um zoom, bem nessa última parte, no último quadro. Enfim, irmãos, a mensagem veio dizendo, lá no seu princípio, sem Deus, e ao final diz, um grande engano. Viver essa vida sem Deus é um grande engano. Nós devemos aproveitar as fases da nossa vida enquanto nós temos oportunidade, como diz o livro de Hebreus. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque hoje, irmãos, é o tempo da vossa oportunidade. Que nós venhamos decidir hoje qual Deus nós iremos servir, e que nós possamos escolher ao Deus de Israel, que se faz presente. Aqui, ao final da mensagem, de todos os quadros que nós vimos, disse, muito novo, e ali os muitos jovens, muito enamorados, ali os adultos, muito preocupados, muito ocupados, depois muito velho, e por fim, muito tarde, irmãos. Infelizmente, algumas pessoas deixam passar as suas oportunidades, esperam o momento de ser muito tarde. E depois que chegar esse momento, não haverá mais como decidir, nosso destino estará selado. Mas enquanto a vida, que nós venhamos decidir fazer a vontade de nosso Deus, ouvir o que o Espírito diz às igrejas, enquanto nós temos a oportunidade, irmãos. No livro de, ainda no Antigo Testamento, não vou me lembrar, Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Diz ali que ele chama o céu e a terra como testemunhas contra nós, que tem nos proposto entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Aqueles que estudaram a lição da escola sabatina na semana passada puderam ver bastante isso. Deus nos deu essa oportunidade. Ele colocou o céu e a terra como testemunha, que ele nos propôs entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Mas diz ao final desse verso, escolham a vida para que viva você e a sua descendência. Não espere, irmãos, chegar esse momento muito tarde, porque o lar que Cristo preparou para cada um de nós, a vida eterna, olhos jamais viram neste mundo, coração jamais sentiu, mas será um presente imenso, será a maior recompensa de todas. Podemos viver na eternidade ao lado do nosso Senhor Jesus. Amém? Oremos. Santo Eterno Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez ouvir a Tua voz. Te agradecemos, ó Deus, porque as Tuas repreensões falam ao nosso coração e o Senhor mesmo, Pai, que começou essa obra, nos dá força para que nós venhamos viver segundo os Teus preceitos, segundo a Tua vontade. E a Tua palavra diz que o Senhor é fiel para concluir, Pai, na vida de cada um dos Teus filhos. Suplicamos pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Derrama sobre nós a Tua chuva serôdia, Pai. A chuva que nos prepara para o momento da colheita, para que o Senhor venha e nos encontre preparados para subir as nuvens e encontrar com o Senhor e irmos juntos para o céu. Que nós possamos estar preparados, ó Pai. Que nós venhamos estar firmes no Senhor até o dia que o Senhor voltar, para que nós venhamos receber a recompensa que o Senhor preparou. A vida eterna para cada um de nós. Aqueles que não puderam ter a oportunidade como nós de viver no Éden, o Senhor dará novamente essa oportunidade. Mas que nós venhamos estar preparados para receber. Suplicamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, que o Senhor nos lave, nos purifique pelo sangue do Teu Filho amado, Pai. E que o Senhor nos ajude a ficarmos firmes até aquele dia. Prepara a nossa vida, prepara, Pai, para que nós venhamos refletir a Tua glória nesse mundo de trevas. Para que as pessoas
Senhor em nós e desejem também, ó Pai, entregar o caminho ao Senhor para confiar em Ti. E então viver a Tua vontade. Seja criança, seja jovem, seja adulto ou os mais velhos. Todos ainda estão no momento de oportunidade. Que não venhamos jamais desprezar a Tua palavra, falando ao nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Leva-nos em casa para os nossos, leva-nos em paz para os nossos lares. E também conceda a Tua paz, que seja todo entendimento àqueles que já se encontram em suas casas. Como diz a Sua palavra em Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, Senhor, porque só Tu me fazes repousar seguro. Conceda a nós uma boa noite em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus.